Mateus 19:16. Fico alegre por mais uma vez o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa, louvando o nome dEle. E é uma grande responsabilidade falar da palavra de Deus, porque quando o culto está tão gostoso, né, pastor, como esse, o pregador geralmente quer trazer uma mensagem que vai botar fogo, né, meus irmãos? Mas aí entra o Espírito de Deus para falar no nosso coração, porque tem almas aqui sedentas de ouvir uma verdade de Deus e uma palavra do Senhor. Então, você que pode, interceda pela minha vida, para que essa palavra atinja os corações e que haja conversão de almas nesse lugar, amém? Esse é o intuito do Evangelho. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que hei farei para seguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Graças a Deus. Pode se assentar. Eu peço a sua atenção agora em reverência à palavra do Senhor. Meus irmãos, as multidões que seguiam Jesus tinham diferentes pessoas. Tinham ricos, tinham pobres, tinham necessitados, tinham enfermos, tinham alegres, até tinham crianças. Poderíamos falar de várias das multidões que seguiam a Jesus. Mas nesse caso aqui de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo de número 16, eu entendo que essa é uma das maiores lições de Jesus para a humanidade. Porque até hoje gera uma dúvida nos corações acerca da vida eterna. Até mesmo na igreja existem dois tipos de cristãos: os que creem no céu, os que querem subir aos céus, os que querem conhecer a Jesus, e aqueles que têm dúvida acerca do Evangelho. Será que existe Deus? Será que existe diabo? Será que existe céu? Será que existe inferno? Falar de vida eterna, irmão, não é fácil. Por quê? Porque nós mesmos não queremos morrer. Eu tenho certeza que qualquer um que está aqui, quando pensar na sua morte, você mesmo vai pensar e vai ficar com medo. Por quê? Porque nós por dentro não queremos largar essa vida. Nós mesmos não queremos sair desse mundo. Mas nós como igreja temos que estar pronto para o arrebatamento de Jesus, porque Ele vai voltar e vai nos levar aos céus. Quanto creem nessa verdade? E Jesus está dando um grande ensinamento, porque Jesus, Ele era um homem muito inteligente. Eu costumo dizer que Jesus não dava ponto sem nó. Se você for ver do versículo 13 ao 15, Jesus está falando acerca das criancinhas, dizendo que não impeçai de vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. E Jesus aborda esse tema,
existe um homem, uma pessoa, um jovem rico, que tinha propriedades. Ele aproveita a oportunidade e a ocasião que Jesus está falando acerca do reino dos céus. Eu acredito que isso gerou uma dúvida em seu pensamento. Por quê? Porque esse homem era um homem, um jovem que observava os estatutos do Senhor. Talvez ele era mais crente do que eu e de muitos do que as que estão, porque ele observava a lei desde a sua infância, ele conhecia acerca dos mandamentos, ele era fiel a certo ponto, até aonde convinha a ele. A Bíblia nos diz que ele vai até Jesus e fala assim: Senhor, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu até ouvi falar de uns estudos aí dos cientistas, que eles estão a cada dia tentando fazer com que o ser humano viva mais e mais e mais. E no Egito Antigo, eles embalsamavam os homens. Por quê? Porque os faraós acreditavam que eles ressurgiriam depois de muitos anos. Mas a vida eterna, irmão, com certeza é um assunto que é muito difícil de se abordar. E Jesus, tendo sabedoria, a Bíblia nos diz que esse homem, após interrogar Jesus deu uma boa de uma resposta para ele. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus disse: não há ninguém bom senão a Deus. Só Deus é bom. Só o Senhor Jesus que é bom. Só o Pai que estás no céu que é bom. Você ainda não entendeu o que Deus vai falar, mas Deus tem algo para falar ao teu coração nessa noite. E Jesus falou para ele: só tem um que é bom. Só Deus é bom. Eu não sou bom. Talvez nem esse irmão cheiroso, bonito que está do seu lado seja bom. Talvez essa pessoa sorridente que está do seu lado também não seja bom. Talvez nem o pastor, nem a missionária seja bom. Mas só tem um que é bom: Deus, o Deus Pai de todo o universo. E a Bíblia nos diz que depois dessa resposta, esse homem ficou meio que assim, meio que incomodado com a resposta de Jesus. E Jesus falou assim: se você quer dar a vida, se você quer mesmo morar no céu, eu vou te dar uma lição. E aí Jesus disse para ele: você tem que observar os mandamentos, você tem que seguir a palavra. E ele disse assim: quais são os mandamentos, Senhor? E ele disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Irmão, esse moço nos dá uma grande lição de como servir a Deus. Eu já ouvi pessoas pregar e detonar esse moço aqui. Só que ele conhecia tudo isso desde a sua infância. E a Bíblia nos diz que ele, ouvindo toda essa lição de Jesus, ele falou assim: eu já conheço tudo isso desde a minha infância. E Jesus falou assim: ainda te falta uma coisa. Deus trouxe pessoas aqui, e trouxe talvez até duas ou uma alma que precisa ouvir essa verdade. Você pode ter dinheiro no bolso, você pode ter uma conta recheada no Bradesco, ou seja, qual for o seu banco. Você pode ter o melhor carro, a melhor roupa, você pode ter a melhor grife dentro do seu guarda-roupa, mas sempre te faltará alguma coisa. Talvez você ainda não serve a Jesus, e você acha que a vida que você está levando é boa, mas o meu Deus manda te dizer nessa noite: esses caminhos que você está seguindo não é caminho de paz, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que ele acha que é bom, mas esses caminhos levarão ele à morte eterna. E a Bíblia nos diz que Jesus, falando com ele, disse assim: te falta uma coisa. E ele olhou para Jesus e disse assim: o que me falta? O que te falta? Te falta felicidade? Te falta um emprego melhor? Qual foi o seu objetivo de vir até a casa do Senhor hoje? Você veio aqui porque te convidaram? Você veio aqui para rever amigos? Você veio aqui porque você queria não desprezar o convite que foi te feito? Jesus está falando com você: eu tenho um plano na tua vida. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você morra nessa vida que você está levando.
Eu não quero que você se perca, diz o Senhor, nessa noite. E o Espírito de Deus está me incomodando para dizer que tem alguém aqui que precisa muito de ouvir algo de Deus. Está te faltando alguma coisa. Os amigos não enchem a nossa vida de alegria. As riquezas não enchem a nossa vida de alegria. Na verdade, hoje em dia, nem ter dinheiro no bolso enche a nossa vida de alegria. Porque você pode ir lá fora, gastar todo o seu dinheiro. Quando você chegar na tua casa, se você não tiver Jesus, a sua vida ainda será vazia. E esse homem, quando recebeu de Jesus uma resposta, olha a resposta que ele ouviu de Jesus: Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. Tudo isso tenho cumprido. E Jesus disse: se você quer ser perfeito, se você quer ser perfeito mesmo, pega todos os seus bens, pega tudo que você tem, vende as suas propriedades, dá o que você recebeu para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Mas irmãos, eu fico imaginando, eu queria pregar uma mensagem pentecostal, mas não é o que Deus pediu, então eu tenho que cumprir o que Ele pediu. Eu fico imaginando, o que será que alguns pregadores falam? Eles falam assim, que Jesus aqui deu uma bofetada nesse homem, mas não foi uma bofetada. Jesus estava ensinando a ele que na vida nós devemos ter prioridades. Qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é o seu emprego? Se o seu chefe falar para você, e for um dia de culto de domingo, ele falar: vem trabalhar no domingo, eu quero que você esteja aqui 7 horas da noite. Qual vai ser a sua prioridade? Vai ser o reino de Deus ou vai ser o seu emprego? Se o seu marido falar assim: amor, vamos passear hoje, e for um dia de domingo no culto na igreja, fala assim: vamos lá comer um McDonald's, tomar uma Coca-Cola, é de Deus e é forte de Deus na terra. Se ele falar isso para você, qual vai ser a sua prioridade? Ir tomar Coca-Cola ou servir a Deus? O que Jesus estava ensinando, eu creio, irmãos, eu creio, não é uma besteira falar isso. Eu creio que se ele falasse assim: Senhor, eu vendo tudo para te servir, eu tenho certeza que Jesus não faria ele vender tudo. Porque Jesus estava testando qual que era a prioridade dele. Porque ele era um homem que tinha muitas riquezas, mas a prioridade dele não era o Senhor. Ele observava os estatutos até onde convencia ele. Bem, isso aqui dá para eu seguir, isso aqui não dá para eu seguir, isso aqui dá para eu servir, mas isso aqui não dá para eu servir. Ele tinha uma vida parcial, ele servia a Deus até onde ele queria, mas quando chegava um ponto ele falava assim: não, aqui não, oh, aleluia. E o Deus está falando para você, qual que é a sua prioridade? É o reino? A sua prioridade é o céu? Ou a sua prioridade é o seu filho? Não mexe com meu filho que eu desço do saldo. Não mexe com a minha filha que eu... Meu corpo é crente, mas minha mão, quando eu fui batizar, eu deixei a mão para fora. Qual que é a sua prioridade? Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está te fazendo essa pergunta: qual é a sua prioridade? A sua prioridade é o céu? A sua prioridade é o reino? Ou você está como esse jovem rico que só observa até onde te convém? Ou você só segue a Jesus até onde dá? Não, hoje dá, amanhã não dá, amanhã eu não vou. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Se a sua prioridade for a Jesus, for ao Senhor Jesus, Ele tem uma grande vitória para te dar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A prioridade daquele jovem não era Jesus, porque quando ele recebeu essa resposta do Senhor, a Bíblia diz que ele se entristeceu porque ele possuía muitas propriedades, ele era rico, e a Bíblia nos diz que ele foi andando de mansinho e saindo da presença de Jesus. Não saia da presença de Jesus por causa do teu carro, não saia da presença de Jesus por causa do seu emprego. Faça um ato de fé, fale assim: olha, eu trabalho das 2 às 10, mas eu creio em nome de Jesus que vai mudar o negócio aqui, e eu vou ter um horário que me dê para vir para a igreja, e Deus vai honrar a tua fé para você servir a Ele.
Deus nunca nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Eu ouço pessoas falando assim: eu tenho que trabalhar, mas qual é o mais importante para você? É o céu ou é o teu emprego? É o céu ou é os seus amigos? É o céu ou é a sua prima? É o céu ou é a balada? É a vida eterna ou é a vida nesse mundo? Porque a vida nesse mundo vai perecer. Quando você morrer, seu corpo tomba, cai no buraco. Se você não servir a Deus, eu tenho uma palavra triste: você vai para o inferno. Mas se você estiver nos caminhos do Senhor, nós vamos nos ver lá no céu, andando em ruas de ouro. Qual é a tua prioridade? Jesus está falando com alguém essa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer o convite, não um convite, o convite. Entenda o convite. Eu quero convidar alguém que entrou aqui, que ainda não tem Jesus como a sua prioridade, que ainda não serve a Jesus, mas que gostaria de entrar no céu. Você mesmo diz: olha, eu estou cansado, eu não quero mais essa vida. Eu fui traído, meus amigos, quando eu mais precisei, me deram as costas. Porque eu vou falar para vocês, irmão, amigo de verdade é Jesus. Amigo bom, irmão, bom é ter Deus na sua vida. Bom é ser crente, o resto não é bom não. Ser crente é bom. Você vai na pizzaria, você come 3 pizzas. Eu já saí com o pastor Silvério para comer pizza, a gente já comeu 3, aleluia. Bebemos Coca-Cola e no final a gente sai gordinho e vai para casa. É ou não é, irmão? Quando você está no mundo, você vai lá, enche a cara de cerveja, esse trem, negócio ruim, que inferno, que faz a gente diabo, põe na sua cabeça, é bom. Bebe que ela desce redondo, e redondo fica o peão, né, meu irmão? O peão fica redondo. E quando você mais bebe, você não tem ninguém. Você chega na tua casa e você sai do mesmo jeito que você chega do mesmo jeito que você saiu. Mas eu tenho certeza, eu vou falar algo de Deus, se você hoje fizer esse ato de fé, quando você sair daqui, você nunca mais será o mesmo e nunca mais será a mesma. Só que eu também não vou deixar você, eu vou lavar as minhas mãos como Herodes fez. Se você não aceitar a Jesus, não servir a Ele, e você sair dessas portas para fora, você corre o risco de amanhã ou depois falecer e ter uma grande surpresa. Saber que você poderia estar naquele lugar lindo, de ruas de ouro, falando com José, com Isaac, com Abraão, com Jacó, sentindo o cheiro de Jesus, aleluia. E está lá embaixo, naquele negócio que eu não quero nem saber como que ele é lá embaixo. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós não estamos pedindo para você vir todos os dias para a igreja, para você colocar uma saia, para você, não. Para você que quer entregar a sua vida a Jesus, deixar Ele tomar conta do teu ser, do seu barco, mudar, tirar essa tristeza que está no teu coração há dias, essa angústia. Só Ele pode fazer. Eu não posso. Ninguém aqui pode, mas Jesus pode. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que está aí falando assim: não sei, será que é o momento? Deus manda te dizer: não aguarde, não espere. Talvez a vida não dure tanto tempo para você. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Que Deus te deu uma outra oportunidade. Eu ia pregar uma outra coisa, e eu pedi para Deus para falar com essa vida. É uma vida que está aqui. Que Deus te deu uma outra oportunidade, e que você, quando sair daqui, consiga viver. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos permanecer de pé. Deus abençoe nosso irmão. Aleluia.